Boa tarde. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou na última semana a síntese de indicadores sociais de 2009, que mostra, entre outros dados, que o brasileiro está vivendo mais. A expectativa de vida no nosso país aumentou aproximadamente 3 anos entre os dados de 1999 e os dados de 2009. Esse dado, que é motivo de comemoração, também gera outras questões, entre elas a pergunta de como anda a saúde dos idosos brasileiros. E para falar mais sobre esse assunto, recebo hoje no programa o geriatra Dr. Ricardo Vaz. Boa tarde, Dr. Ricardo, e primeiramente muito obrigado por participar do programa de hoje, abordando um assunto tão importante. Boa tarde, eu agradeço o convite e a oportunidade de conversar sobre realmente esse assunto que é extremamente relevante e que a sociedade tem que se dar conta mesmo. Exatamente. Doutor, primeiramente, quais são as principais razões para o aumento da expectativa de vida dos brasileiros? Isso é um fenômeno mundial, onde esse fenômeno de envelhecimento populacional, primeiramente havendo a diminuição da natalidade, também a diminuição da mortalidade, foi surgindo no último século uma série de avanços, né, como vacinas, saneamento básico, antibióticos, e com isso foi mudando o perfil das causas de morte principais e com isso as pessoas vivendo mais. Então até esses dados que também do IBGE constam de diminuição da mortalidade infantil, tudo isso conta para que esse cálculo da expectativa de vida aumente. Então são vários fatores, tanto que a mortalidade está diminuindo e a natalidade, a taxa de natalidade também, o número de filhos por família está menor. Então aquela base da pirâmide populacional que era realmente uma pirâmide em que eram muitas crianças e muitos jovens e poucos idosos, está se modificando o desenho. Realmente a base da pirâmide está estreitando, não que está diminuindo, ela ainda cresce, mas não na mesma velocidade, e está aumentando numa velocidade grande o número de pessoas com mais idade. E aumentou, então, muito a expectativa de vida também em função das possibilidades que se tem hoje, né, com esses recursos que eu citei. Então, anteriormente se morria muito por pneumonia, infecções, tuberculose. Até a metade do século passado não havia antibióticos. Então, a média de vida no Brasil, 100 anos atrás, era menos da metade do que é hoje, né? Então, por todos esses aspectos é que vem melhorando. Doutor, esse levantamento também mostrou que as mulheres vivem mais do que os homens. Por que acontece isso? Certo. Ainda não se tem uma resposta só, mas alguns dos motivos que se levantam. Uma é que a mulher, como regra, se preocupa mais com a sua saúde, se cuida mais, ela vai mais ao médico, ela coloca mais em prática as orientações médicas. E talvez exista fatores hormonais, se sabe que até a idade da menopausa a mulher tem muito menos infartos do coração do que os homens. E a causa maior de morte atualmente é infarto do coração. Depois da menopausa, onde cai o hormônio feminino, que é um diferencial da mulher para o homem, aí já começa uma tendência de aumentar os infartos na mulher, tendendo a se equiparar com os homens. Possivelmente, um outro fator que eu estou lembrando agora é a questão das mortes violentas, que na sua grande maioria é em homens. Morte violenta é trânsito ou homicídios, né? Questão das drogas, tudo. Quase sempre são homens. Então não é um fator genético que faz com que as mulheres vivam mais? Talvez tenha alguma... propriamente genético não. Talvez tenha esse fator hormonal, que é uma coisa constitucional, mas provavelmente tem mais esses fatores ambientais, que é a atitude da mulher, que é muito mais humilde perante sua saúde, o homem é mais orgulhoso, busca menos ajuda e se cuida menos, e esse aspecto talvez das mortes violentas, né? Porque esse dado, esse levantamento feito pelo IBGE, mostrou que às vezes a diferença é muito grande entre a expectativa de vida entre mulheres e homens. 6 a 8 anos a mais, né? Basta olhar aí que a gente vê muito mais viúvas
do que viúvos. Viúvos. Doutor, esse levantamento também mostrou uma outra peculiaridade, que é a diferença entre expectativa de vida nas diferentes regiões do Brasil. Certo. Exatamente, né? E a gente vai observar que justamente é nos locais com maiores dificuldades socioeconômicas é que isso ocorre. Bem como a gente vai ver que os países onde tem expectativa de vida melhor que o Brasil, em geral são os mais desenvolvidos, em que tem uma economia mais estável, e também esse fenômeno do envelhecimento ocorreu um pouco mais lentamente e eles puderam se preparar melhor. E vai se ver também continentes como a África, né, locais mais pobres também, há uma expectativa de vida menor. Porque esse levantamento mostrou que no Distrito Federal as pessoas chegam a apresentar a expectativa de vida de quase 80 anos, contra aproximadamente 63 anos de pessoas que moram no Alagoas. Então a gente sabe que os índices socioeconômicos do Distrito Federal são muito melhores e muito mais agradáveis do que os índices socioeconômicos do Alagoas, né? Exatamente. O que reforça a ideia que a gente deve realmente buscar as melhores condições de vida para o país como um todo e que a distribuição de renda seja o melhor possível, né? Mas, por outro lado, vários anos atrás se imaginava que só ia atingir esse fenômeno de envelhecimento populacional os países mais ricos. Mas hoje se sabe que mesmo os países mais pobres estão, de uma maneira, quer dizer, ainda com uma expectativa de vida menor do que outros, como tem essa diferença interna no Brasil, mas ainda assim a expectativa de vida está aumentando. E o número de idosos está aumentando muito em todos os lugares. E a tendência é que nos próximos anos e décadas a maioria dos idosos vai estar justamente nos países com maiores populações. Até porque a expectativa de vida ela aumentou, como o senhor disse, não só no Brasil, como no mundo todo. No mundo todo. E o aumento de 3 anos entre os dados de 99 e de 2009 não é um grande aumento se comparado com outros países, nem tão desenvolvidos como os países desenvolvidos. Aí eu nem sei te dizer exatamente em outros países, mas de todo jeito esses 3 anos é um aumento bem significativo. Doutor, e como anda a saúde dos idosos no Brasil? Na verdade, assim, a gente tem problemas sérios com a saúde como um todo, né? E ainda as prioridades maiores da saúde pública sempre se direcionaram mais à criança e à mulher, né? A saúde materno-infantil, a questão dos cuidados com a gravidez, e ser uma prioridade mais às crianças. Mas agora, cada vez mais, é preciso que se dê conta que, além de ser uma faixa da vida em que é preciso bastante cuidados à saúde, o número de internações é muito maior nos idosos, então tem que se voltar realmente para priorizar não só os cuidados avançados de saúde, mas muito no aspecto preventivo, que é onde vai trazer mais economia para o país. Até porque nós não estávamos acostumados a lidar com a saúde dos idosos, porque é um dado um pouco recente, a expectativa de vida alcançar números tão positivos, né, doutor? Sim. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já. Não saia daí, porque no próximo bloco você vai ver quais são as doenças que mais preocupam os idosos. Espero você.